Buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio SEAS del día de hoy. Hoy es un espacio SEAS este, eh, diferente. Diferente porque vamos a estar hablando sobre sobre las runas. Oi, Cauê, tudo bem? Hoy vamos a falar sobre as runas vikingas, mas é uma transmissão diferente, porque meu invitado de hoje é Cauê Guimarães, que é tarólogo de Brasil. Ele não fala muito bem português, mas vamos a tentar. Vamos, vamos a establecer la conexión con Cauê. Olá, 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 Oi, boa tarde, tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Aqui Ah, esperando que as pessoas comecem a chegar. Aí estão chegando as pessoas já. Vamos a tentar falar devagar. uhum. Eu vou tentar falar portunhol, Sim, mas sim, você fala devagarzinho para poder entender também. Viu? sim, sim. Ah, Ai, 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 pero mi Cauê. español no es muy bueno, pero yo estudio en mis clases, pero, pero mi portuñol ah, acho que fica melhor. Eu não sei português. Eu tento falar português, mas as pessoas em Brasil falam, você dá para entender só. Pero, ok, hablo en perfecto español. Para las personas que se están conectando, mi invitado el día de hoy es tarólogo, trabaja con runas, es especialista en de Brasil, ¿ok? Él habla muy bien portugués, habla más o menos español. Hoy vamos a Sim, hablar sim, sobre las runas. El sim, sim. señor es Cauê Guimarães, que se conecta desde Brasil. Bienvenido. Es muy Graças. placer para mí que você haya aceitado este convite. Não é Ah, para mim fácil, também. mas eu acho que vai dar certo. Muito certo todo, Sí, sí, sí. tá? Yo pienso también que nosotros conseguiremos hablar muy bien, porque mi español no es muy bien, pero yo consigo hablar un poquito. Ok. Você entende lo que eu intento falar? Sí, 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 Ah, yo entiendo usted. que bom! Excelente, excelente. Valeu. Bem-vindos sejam todos para este nuevo espacio SEAS. Hoje, domingo 26 de setembro. Aquí están conectándose de diferentes partes de Venezuela y de Brasil también. Sí, sí. Sí, ya está dando certo, vamos de portuñol. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Excelente. Espaço SEAS. Eu vou falar sobre Espaço SEAS. Espaço SEA é um live, um em vivo, que faço desde meu centro energético virtual, que está fazendo trabalho desde o ano passado. Tá? Somos um grupo de terapeutas de diferentes terapias, tarólogos, videntes, clarividentes,
herbolaria, também reikista. Eu sou radiestesista, trabalho também com radiônica, manejo de pêndulo, y muchas cosas más. Hay canalizadores angélicos también dentro de el CEAS. Entonces hacemos consultas online y también venta de mazos de tarot, de péndulos y algunas otras cosas relacionadas con la energía. ¿Tá? Muy bien. Então, allí, por eso es que achei muito interessante fazer um espaço para que as pessoas puedan conhecer más sobre la energía, sobre cómo se maneja la energía con los diferentes terapias, diferentes métodos, diferentes instrumentos que existen para manejar la energía. ¿Tá? Sí, sí, muy Então, bien. entonces, é muito importante para mim que você haya dicho, sí, vamos a intentar falar sobre runas. Muy pocas Las pessoas runas. falam sobre runas, tá? Hay muitas pessoas que fazem as runas, tá? Perfeito. Mas não conhecem nada sobre as runas. Então, eu quero que você comece a falar sobre o que é a runa. Que são runas Mm, vikíngas. Que é isso? Muy bien. Las runas Perfeito. son lo alfabeto de los nórdicos, norte de Europa, Germania, Alemanha actualmente. Então son o alfabeto destes pueblos. Ellos escriben en rochas, piedras, madera, osos, y cualquier superficie les escriben. Las Ah, runas son divididas em 3 aetes, que significam família, tribo, pueblo, e são as divindades que comandam estes aetes. Primeiro, aetes, Freya e Frey. Que as runas são Ferru, esta. Cauê, Aete são deidades, Não. Aetes são as tribos, as famílias. tribos. Isso. Tá bom. Déjame falar uma coisa. Uma coisa. Las personas que no entiendan alguna cosa pueden colocar la pregunta para aclararlo. ¿Está bien? Isso. Por favor, por favor. Seguimos. Seguimos. Los Entonces, tres aetes, tribus. Tres tribus. isto. 3 tribos, em que na língua nórdica se fala Aetir, Ok. no plural, Aetir, e no singular, Aet. São Aete. 3. Ok. Isso. O primeiro é comandado pelas deidades dos deuses Freya Mm. e Frey. Va de la runa Ferru, esto, lo F, Mm. até Lavunio, esta, lo Pesito. Lo segundo Aetir, vas de Hagalar, esto, até Suilo, esto. Tá. Las divindades associadas são Heimdall e Gudgamir, lo casal. E no terceiro Aetir, que são os deuses anciões, Tyr, com sua própria runa, ativas, Ok. até Dagas, esta aqui, que é a última runa do alfabeto. No terceiro Aetir, Tyr e Ziza são os deuses que comandam este Aetir. Por quê? São divididas em 3. Porque cada Aetir vai trabalhar
una energía Ok, o una personalidad de la persona. Primeiro, a éter, que é de Freya e Frey, equivale à prosperidade. O segundo, a éter, vai ser Heimdall e Midgard, são os obstáculos, desafios psicológicos ou não. Pero ustedes conseguem vencê-los através da força de vontade. E o terceiro, a éter, ele vai falar sobre a sociedade, tanto espiritualmente quanto personalmente. ok, Ou seja, pero el segundo Aet, también habla sobre espiritualidad y a personalidad también. Fala las dos também, cosas. também, o segundo, a éter, ele fala sobre obstáculos, né? Sobre as Obstáculos. dificuldades. Isso. Tá. E também sobre a força de conseguir vencê-los. Ok, ese Aet que fala sobre obstáculos son obstáculos personales que Também, pueden ser, entonces, obstáculos no solo económicos, también pueden ser obstáculos espirituales, también pueden ser obstáculos mentales, también. também, exatamente. Sí. No segundo, a éter, né? Esse que é dos obstáculos, a gente vai ter, né? Nós outros teremos uma runa em particular chamada Issa, esto, que é o gelo, né? Ice primordial. É onde surge, né? Nasce a vida. Ok, É, e ela também é um obstáculo, porque a tendência do ser humano é se encerrar dentro dos problemas, ok. hiper pouco. Então, ela tem essa ideia também, né? Este pensamento também, quando Tá. levado por psicológico. Ok, Cauê, hay una pregunta aquí. Uhum. Uma pessoa fez uma coisa. O segundo fala dos desafios também. Também, sim, sim, Também. Obstáculos, também. desafios, Isso, problemas, tudo isso. e Tá. Ok. tudo A aquilo, primeira é abundância. isto, prosperidade, mudança do amor, Prosperidade, abundância, amor, prosperidade também econômica, prosperidade de tudo, tudo, saúde, tudo, tudo, tudo. tudo, tudo. O Isso, segundo fala sobre problemas, desafios que podem ser tanto espirituais, econômicos, também de saúde, isso, tá? Isso, tá bom. isso. E o terceiro, ele vai falar da lá espiritualidade em la Uhum. sociedade. Por exemplo, Tyr, la runa Tyr, Tirvas, esto, é la runa da justiça. Justiça. Justicia, isto. Pero la justicia divina, não de los hombres. La justicia justa de verdade. Tá. Né? Assim como a gente vai ter Otala, que ela é a runa de Odin, a runa da família, a runa dos Ok. bens, do dinheiro, Hum, de las casas, de los carros, de tudo que vocês tiverem de material, né? De tá. monetário, propriedade. Todas as runas, elas são espíritos, elas têm uma consciência, elas, Tá. elas têm uma vontade, e também um poder. A divisão em os três aéter são apenas para entendermos melhor
o poder de las runas. ¿Por Entender quê? mejor y el poder, esa última cosa no entendí mucho. Isso, entender as construções das possibilidades runísticas. Ya, entendí. ¿Por Entonces quê? se divide la división en los tres AET. Isso, Eso para poder luego entender cómo voy a hacer la interpretación de los diferentes grupos. Tá? isso, Este fala, isso, eu tiro uma runa de abundância, uma de obstáculos e uma de espiritualidade. Então eu posso fazer a interpretação. Sim? isso, isso. Vou dar um exemplo. Em Ah, uma rodada, teremos Ferru, a primeira runa, tá? Primeiro éter. Teremos também Naudis, a segunda runa do segundo éter. E teremos Bercano, também a segunda runa do terceiro éter. Né? Veja bem, temos três runas, uma do primeiro éter, uma do segundo éter e uma do terceiro éter. A tá. interpretação básica, era que a prosperidade pode demorar a vir, mas ela está segura, ela virá. Por quê? A gente tem Ferru como lá tranquilidade do ganho, a prosperidade, né? Plantou, colheu, né? A gente vai ter Naudis como um obstáculo, ou seja, Naudis representa um pouco de demora, né? E a gente vai ter no lado espiritual, ou também da sociedade, Bercana, simbolizando que depois da demora, da gestação, por assim dizer, a prosperidade venha. Então, Ok, em três runas, já temos uma visão de um acontecimento, de uma situação. ok. Agora, eu pergunto, as runas são, permitem fazer uma interpretação predictiva a futuro. Também posso fazer uma interpretação agora. Também posso compreender coisas do passado. Também. Inclusive, as runas, vocês conseguem também estudar o psicológico do paciente, né, do consulente, também através das runas, pero as runas, em comparação com o tarot, elas são mais diretas. Ah, Né? sim? Sí, a mensagem vindo das runas são mais diretas. Não tienes como fantasiar muito, porque ela vai, a mensagem é mais direta. Sí, é sí, no, é no. Ou talvez não existe. Dependendo Ah, do caso. Quando estamos falando de divinação, né? Usando as runas para prever o futuro, né? Quando se fala agora. de psicológico, aí sim, ou talvez existe, pero o runomaster, né? O runólogo, tiene que entender o passado, Ok. onde originou a ação do presente e para onde o futuro está indo. Agora, quando eu vou fazer uma leitura das runas, eu começo a fazer a leitura dependendo da primeira runa que sai, que eu tiro. Primeira, aí começo a interpretação. Tá. ¿Sí? Ou la... Depende, porque dentro da oracologia de las runas existem muitos modos de jogar as runas.
Existem Ok, as três runas. Então é a primeira, a segunda, a terceira. Assim se lê de primeira, segunda, terceira, né? Passado, presente e futuro. ok. Existem as cinco runas. Então, você joga com cinco runas. Também, hablando sobre as terapêuticas, são 9 runas em Yggdrasil, né? Na árvore Yggdrasil. Então, tienes uma variedade de jogos com as runas, pero se ustedes vai jogar as runas em três, vocês podem começar a falar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, depois fazer um jogo linear, um jogo reto, né? Linear, entre as três runas também. Estás correto. Pero depende muito do jogo que o runólogo está a jogar. Também tem aquelas pessoas, das pessoas que pegam todas as runas, misturam isso humano e jogam. E aí, conforme é a posição das runas na mesa, sai a leitura. Né? Tá. Este jogo é mais avançado, né? Necessitas de um conhecimento de runas mais aprofundado, pero eu jogo deste jeito, deste modo também, e me gusta bastante. Ok, aquí está una persona hizo una pregunta. Podemos, ya, un momento. Podemos olear para una pregunta específica para las runas. Sim, sim, sim. Conseguimos sim. Ahora, as runas es un oráculo. Sim. Atualmente é um oráculo. Antigamente Ok, era um alfabeto, né? Nórdico, que as pessoas escreviam em pedras, madeira, ossos. Normalmente escribam documentos, documentos de terra, né? Esta terra pertence a mim, então eu escrevi na pedra meu nome e afins. Né? Também ahora, eram usadas também em magia nas festividades religiosas também. ok, bueno, una persona está afirmando de Venezuela, Uhum. dice, en otras palabras, hay diferentes jeitos de consultar as runas. Sim, perfeito, perfeito. A ver, están entendiendo muy bien seu portuñol. Eu fico muito feliz, muito alegre. Tá bom, tá bom. Agora, para consultar as runas, eu posso consultar qualquer coisa a qualquer pessoa sem precisar o permiso da pessoa. Eticamente hablando, não. Pero sí, las runas hablan sobre tudo, sobre qualquer coisa, porque na mitologia nórdica, né, temos as Nornes, ou Nordas, que tecem, fazem o destino de todas as pessoas e os deuses do universo. Então, as runas hablam e conhecem todos os lugares, pessoas, acontecimentos, tudo, as runas conhecem. Então, sim, vocês podem perguntar de pessoas que não estão perto, que estão longe, ou que as runas irão responder muito bem. Pero depende Entonces, do eu posso, runólogo. Tem então, uns runólogos que não respondem, enfim. Mas vai dar ética. eu posso, então perguntar, consultar a uma pessoa que esteja pertinho, que esteja lejos, o sea, que esté cerca, que esté lejos, Isto, sin ningún problema. sem nenhum problema. Você entende meu espanhol?
Sí, sí. Entonces, voy a hablar en español. Eh, Cada runa tiene su propia esencia, su propio espíritu, Sí, ¿sí? sí, Entonces, perfecto. eh, ¿Qué preguntas. preguntas Sí, sí, puede podemos, hacer todas las preguntas que usted quiera. Ya va. qué Puede preguntas hacer podemos preguntas, hacer? sí, tudo, Sí, sí, tudo. sí, puedes preguntar. Sí, pues. Entonces, cada runa tiene su propio espíritu, su propia esencia. Falan Sí, sozinhas. Y cuando están todas juntas, falan melhor ainda. Tá? sí. Qué interesante. Yo no conocía nada. Entonces, Vos, las vos, reuniones sozinhas, solo, son aconselhamentos. Por ejemplo, ah, ujú. por ejemplo, así, eh, ustedes acordan, ¿no? Pela manhã e tira uma runa. E esta runa é a runa do dia. Ou seja, a energia do dia está traduzido em uma runa. Por exemplo, hoje, mi runa personal, é Raido. Ou seja, viagens, conversas com pessoas longe, como estamos falando aqui, e Ah, também sí. movimentação. A energia do meu dia é movimentação, conversa também. Então, o mundo das runas é muito grande, muito grande. As possibilidades são imensas e é um universo novo e muito grande para a exploração. Ahora, cualquier persona, cualquier terapeuta puede leer as runas. Cualquier Sim persona. e não. Sim, porque a pessoa estuda as runas, né, estuda as runas e compreende os significados, pero religiosamente, né, a religião tienes que fazer algumas cositas com as runas. Mas se você não é religioso, não há problema. Puedes ler as runas tranquilo. Ahora, ¿cuáles son esas cositas que hay que hacer si uno es religioso? Então, vocês têm que fazer uma iniciação dentro da religião, em uma mata, ou, ou dentro de um círculo mágico, de preferência com as runas ao redor. Assim, você dedica o poema, né, a frase de cada runa. Por exemplo, Ferru é a primeira runa. Então, Ferru, la prosperidade, la força do amor, por Frei e Freia. E assim você pega os Edas, que são os poemas rúnicos, e você declama o poema de cada runa. Por exemplo, é Mm, o modo mais fácil de se fazer isto, pero tienes os mais elaborados, que são em la mata, ¿no? Com hidromel, com frutas, ¿no? E assim vai fazendo as oferendas aos deuses correspondentes, os deuses que estão ligados com cada runa, porque isto também existe, né? Pero Ferru, por um exemplo aí de novo, Frey e Freya são os deuses que estão ligados, assim como em Tyr está ligado a Tirvas, assim ujú. como Frey também está ligado a Ingvas, e assim por diante. Né? Ah, están haciendo una pregunta. Podemos Uhum. hacer cualquier pregunta a runa, amor, trabajo, ta, 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 ta. Sim, puedo sim. Uhum, perfeito. Com as runas, quanto mais objetiva a pergunta, melhor. Porque, assim, as runas são econômicas.
Ou seja, elas trabalham de um modo para simplificar, né? Fica simples para a pessoa entender a mensagem. Pero a perfeita pergunta é: darei certo em meu novo trabalho? As runas irão lhe responder sim ou não. A segunda pergunta perfeita seria: quais motivos? Qual o motivo de sim ou qual o motivo de não? As runas responderão a nível psicológico, a nível social, assim também como a nível financeiro, monetário del trabalho. Então, a Agora, consulta com runas é, é mais completa no sentido de você conseguir compreender, entender todos os lados, né? Engloba todo, o todo, de uma questão também. Né? ahora, si yo estoy haciendo una pregunta, Uhum. eu vou ter, eu vou a casar com minha namorada, sim ou não? Conviene casarme com minha namorada, sim ou não? Agora, as rumas respondem sim ou não e depois explicam por que sim ou por que não. Perfeito, exato. Por quê? Como já disse, as runas são econômicas. Sua pergunta é para um sim ou por um não. Então, ela vai responder sim ou não. Então, E depois falam e todo lo depois, demás. isto. Depois ela explica o todo. Mas primeiramente, ela lhe responde objetivamente. Ah, Ao contrário do eso tarot, gusta. Ah, que é tudo de uma vez só. Então, é o sim, né, o sim ou não, e também o motivo. As runas não. As runas é um pouco mais separado. Pero, também dá para fazer tudo na mesma jogada, tudo igual. Não... ok. Otra pregunta que yo tengo, una duda. Eh, eh, Cuando você fala de religión, Uhum. ¿ok? ¿A qué religión se está refiriendo? ¿Cuál Ok. es esa religión? Dentro de las runas, temos três religiões. Asatru, Odinistas, que eu não sei em espanhol, é a religião de Odin, e o pagano, o Odín. pagão. Ok. Isso, Odinista Odín es uno de los dioses nórdicos, el principal. isso. ¿Tá? O principal Ah, deuses nórdicos. Isso. ok. E o pagão, o pagan, em inglês, o pagan, pagão, que Pagán. é Es otro dios. a brujeria tradicional, é pagã. Paganismo. Isto, Você fala paganismo. de. Isto. Ah, entonces ya va. Odín, pagán, y, o sea, paganismo, Asa, y ¿cuál es la primera? asatru. Asatru. Asastruk. Isto. Lo Asastruk. asatru é mais normal no mundo, porque é mais difundida a cultura dos asatrus, no caso, Los asatrus son los druidas. também, pero não é correto dizer que os asatrus são druidas, porque ainda há dentro do paganismo os próprios druidas, que são uma outra vertente da religião. Ah, De, ya. Aquí então, unas personas están hablando. uhum, Entonces, ajá. Entonces son asatrus, los Odín, odinistas, y isto, los pagán, paganismo. Son tres isto, religiones, o tres grupos que los tres usan las runas. isto.
Ah, os pagãos, né, os pagãos em si, Ujú. ah, eles não têm, eles não têm uma conexão com a religião de los nórdicos mais diretamente, pero usam lá os rituales e as runas do mesmo modo. Ya, Eu perfecto. não Por aquí tenho está. religião, por exemplo. Eu, Ah, então, independiente. independiente. Eu sou independente. Pero, eu cultuo Frey, o deus nórdico Frey, e a deusa nórdica Freya, em mis rituales e mis runas também. Ok. Cauê, están preguntando una persona que cuál es la diferencia entre runas y cartas. Tarot. Ok, a diferença é: as runas são mais diretas, as runas têm que entender uh, sua história, de onde vem, para onde vão, e também as mensagens de las runas são mais aconselhadoras e também são mais ríspidas, um pouco mais diretas. O tarot é um pouco, o tarot ele, uma coisa que eu gosto, que me gusta falar, o tarot abraça, o tarot é mais amoroso com a pessoa que pergunta a ele do que as runas. E também Ok. o tarot é mais aberto a interpretações que lá nas runas não há. La runa esto, aí as combinações. E nos arcanos do tarot, tienes várias ideias, né, várias interpretações oriundas, né, vindas, nascidas do mesmo núcleo, pero muitas interpretações. Las runas Sí, são mais diretas. ya, ya, entendí. Aquí están hablando también. Eh, Asatruz también se conoce como conexión directa con Alfader, hasta donde la Opa. persona entiende. O paganismo, al menos aquí, puede abarcar todo el panteón. ¿Es así? Sí, sí. Entonces, uh, o paganismo é o panteão, abraça el panteão. Os asatrus tienes uma ideia de Odin, né? Como se llama, na verdade, Odin, é Ulfarar, você o rei, o padre maior da religião. O paganismo pega todos em uma forma igualitária, igual, O também. sea, entonces es mejor ser pagano, que puedo usar todo. Sim, sim, em teoria sim. Ahí también pero, está ah, preguntando. O diga, paganismo tem muitas ramificações. sim. Os druidas são uma delas. Seu estilo de vida tende a fazer distinta que outros paganos. É assim? Perfecto, perfecto. Los druidas son bien diferentes de los otros paganos, porque los paganos, en su mayoría, son diferentes entre sí, ¿no? Porque teremos paganos como os nórdicos, os druidas, os egípcios, los intrusos, los germánicos, ¿no? Los grecos. Entonces, cada ramificación do paganismo tiene sus propios deuses, sus propias regras, né? Suas próprias leis. E assim, todo mundo é pagão, pero todo mundo é diferente. E tá tudo certo. Ah, ok, ok, perfeito. Somos pagãos, mas eu trabalho com os deuses egípcios, você trabalha com Odin, a outra pessoa trabalha com deuses africanos.
Tá, entendi. Isso. É muito amplo e muito, acho que é perigoso isso também, o paganismo, Ah, también, porque pero se la deixa persona muita estudia coisa para bastante. fazer. Ah, sim. Não, pero a pessoa foca no que ela, no que gusta a ela, né? Ah, outra pergunta. Uhum. É, falam aqui, é muito prazer conhecer você, Cauê. Ah, graças, me prazer Ok? também. ¿Quién, qué te inició en el paganismo Hum, nórdico? Você está iniciado no paganismo nórdico. ok. Você tem conexão ou laço com alguma deidade específica? Falou também já, acho. Sí, sí. Ah, yo soy iniciado en una orden mística, en duas órdenes místicas, ¿no? Una es secreta, yo no puedo hablar, y a outra, ah, eu fundei, né? É minha própria. E então, eu faço parte de duas ordens, duas famílias místicas. Uma delas, eu fui iniciado em Las Runas por um xamã. E Cauê, outra, você pode oi, repetir a segunda? Porque não, eu ok, ficou. Não, não entendi muito. ah, tá, beleza. Bom, eu tenho duas ordens místicas Tá. que faço parte. Ok. A primeira é secreta, não puedo hablar, pero nesta eu sou iniciado em los mistérios de las runas, de lo tarot, de la magia oracular, de la magia cerimonial, magia angelical e também magia elemental. Na segunda ordem mística, eu criei, então, eu e uma amiga, criamos esta ordem também e trabalhamos o hermetismo e a magia dentro desta ordem. Ah, Sim, deixa eu ver. trabalham. Então, sim, eu sou iniciado em uma ordem mística que me iniciou em Los Segredos, Los Mistérios de las Runas. E, deixa eu ver aqui. ah, hum, Deixa eu ver. Ele tinha perguntado outra coisa. Tienes conexão, laço com alguma deidade específica? Sim, Sim. tenho sim, com o Frey, Deus Frey, e a deusa Freya, os gêmeos, né? Os twins. Vanir da mitologia. Então, eu trabalho toda sexta-feira com eles. Agora, com as runas, eu posso só conhecer coisas, mas eu posso trabalhar as runas para melhorar a saúde da pessoa, melhorar a parte espiritual. Isso também posso. Sí, sí. Dentro de la magia de las runas, por ejemplo, temos la runa Urus, esta runa, la runa de la salud. Entonces, podemos trabajar con la runa para la cura, para el equilibrio de la salud, de la energía espiritual también, así como la vitalidad de la persona. Porque las runas separadamente tienes una energía mágica. Por ejemplo, la Urus con la energía de cura, así como Turisas, esta runa, así ela es la runa de protección, también de ataque. Una runa peligrosa de se usar na magia, porque tienes que estudiar bastante las complicaciones que puede causar. Ah, Pero ok. uh, las runas tienes la energía mágica juntas o separadas. Entonces, vas de lo
magista, lo mago, ah, trabajar da mejor manera, mejor modo. Ok. Están preguntando también cómo ha sido tu experiencia al trabajar con las deidades que sigues, que es Frey y Freya. Muy bien, es muy bueno, pero un poquito cansativo, porque es muy energía dentro de mis rituales. Entonces, trabajo básicamente na evocação, ou seja, trazendo eles para dentro do meu círculo mágico e trabalhando com as runas também para comunicação. Assim como trabalho com Binder Runar, que são as combinações das runas, trabalhando com as combinações ativas nos meus rituais. E também trabalhando muito com a questão das energias das runas de dentro para fora, trazendo a sabedoria para mim e depois passando adelante. Minhas experiências com os deuses, com as deidades, é muito positiva. Agora, pero no início foi um pouquinho difícil, devo admitir, a conexão, porque é muito, como é que eu posso dizer? A literatura é muito pouca sobre essa conexão. Então, é muito erro e acerto durante os rituais. Ok, ok. Aquí están preguntando, cada dios y diosa es diferente a nivel personal y emocional. Cada uno Sim, de los seres del panteón son únicos. sim. ¿Okay? Esas son afirmaciones. Después, la pregunta es, ¿você ha tenido algún tipo de encuentro único con cada dios? Sim, sim. Então, quando eu iniciei em la egrégora nórdica, em mis rituales, eu perdi o permisso para as deidades, como Odin, Thor, o próprio Freyr, Heimdallr e todos os deuses, com uma apresentação. Ou seja, mi, Cauê, estou aqui me apresentando as deidades como um cultuador, né? Uma pessoa que vai respeitar as leis do panteão e também procurar trabalhar junto com os deuses para isto e para aquilo, né? Tanto que dentro da magia rúnica é uma via de mão dupla, ou seja, para receber tenho que dar algo, as oferendas, né? Então, normalmente doy frutas, doy algo que eu consumo também para os deuses, assim como pepitas, também como hidromel, água, vinho, cerveja. É sempre assim, porque a conexão com os deuses dentro do nórdico, por minha visão, é amizade, né? Amizade, né? Amistade. Ujú. So, entonces, eu sou amigo de Frey e Freya e nós temos essa conexão de amizade. Então, Ok. há uma conversação, há uma troca de sabedoria, uma troca, Cambio de sabiduría. isso, câmbio de sabedoria, um câmbio de poderes, poderes mágicos dentro do círculo mágico e do ritual, e também uma capacidade de interagir com as energias das runas, também de uma forma mais direta, também mais potente. Qué interesante. Una persona comentó que no sabía que eso, que pensaba que eso era aprender la interpretación de las runas, mas agora sabe que puede hacer trabajo con las runas para mejorar
a situação de saúde econômica, emocional da pessoa também. Sí, sí. Para estos trabajos, estudiar la mitología, los poemas, como los Edas, es esencial. Ok, estão perguntando aqui, muito interessante esta pergunta. Pode você explicar a diferença entre adoração a los dioses e o trabalho com los dioses? Ok. Dentro de la magia única, son la misma cosa. ¿Por qué? Ustedes adoram uma deidade como se fosse como Deus mesmo, né? Então, ustedes hacen un pedido y también trabaja conforme estos deuses, esse Deus, né? Esses deuses. Por exemplo, eu trabalho com Frei. Então, mis pedidos para Frei normalmente são de prosperidade. Amor, saúde para mim, minha família. Então, minha vida tende a seguir um caminho de virtudes prósperas, de virtudes donde mis conhecimentos, mi sabedoria, es partilhada com os outros. Então, em mi Instagram, né, no Instagram, tens muito material de conhecimento, sabedoria, que eu trago para as pessoas. Isto é um modo de cultuar, não? De adoração a los deuses, porque eles conseguem transmitir para mim, né, me trazer o conhecimento deles, assim eu compreendo, interpreto e passo para frente, porque dentro da minha visão, né, minha opinião, e também pelo que me foi falado em los rituales, tudo precisa movimentar-se. Então, todo o conhecimento que eu adquiro, eu tenho a passar adelante. Essa é uma forma de adoração e também uma forma de trabalhar com as deidades. Ok, muito importante isso, muito importante, porque você está falando, eu estou imaginando meu trabalho com meus ángeles, ok? Que é uma coisa muito parecida, tá? É muito parecido porque algumas pessoas falam com muito temor a cada ángel, sempre com medo. Eu não falo assim, eu falo como amigo. Eu Sim, falo sim, como amigo. Mira, eu não posso, eu preciso descansar. Eu estou trabalhando para você, mas você tem que cuidar também a mim. sim, Eu sim, hablo de esa manera y todo fluye, todo es perfecto. sim, sim. E é perfeito esta visão, porque vocês trabalham junto com o anjo, e também o anjo trabalha junto contigo. Então, é uma troca energética entre os dois. Sí, sí. Ay, gracias, gracias, gracias. Una persona está falando. Agradezco a los dioses por tener este canal. Daré un vistazo a tu cuenta. Obrigado. Ah, obrigado. Bem-vinda. Graças. Graças, amigo. Sí. Entonces, oye, ahora terminó la hora muy, muy rápido. Ya Sim, sim, son muito las rápido. muito. Eu Muito, muito. estou eu estou achando assim como que preciso falar e fazer mais perguntas, porque é um tema, para mim, é um tema novo por completo. Eu não conhecia nada, nada, só que existiam as runas, só. Sí, sí. Entonces, cuando inició en las runas, yo, no caso,
Também pensava que era só os desenhos, né? Só os desenhinhos, pero, pero não. Eu estudo todo dia, então estou sempre lendo, sempre pesquisando, todos os dias, é, formas novas de trazer e melhorar meu trabalho com as runas e também com o tarot. No caso, é muito fascinante a questão das runas, porque são muitos pontos de conhecimentos e também a mitologia e as runas entrelaçam entre si, vocês estão sempre juntas de uma forma que parecem únicas, parecem sempre que estão sempre juntas e não são coisas separadas, ou seja, mitologia, runas, não, é tudo junto, tudo junto, porque as coisas são uma só, um espírito, uma vertente. Então, estudia as runas, você estudia a religião, estudia os poemas Vedas, estudia também a si mesmo, porque muitas das runas estão dentro de si e depois fora de si, né? E assim como elas são objetos vivos, vocês também é um objeto vivo. Então, a energia cambiada entre si, entre você e as runas, modifica o seu universo e também o universo de outra pessoa. Então, é apaixonante estudar as runas, muito gratificante atender as pessoas com runas, assim como com o tarot, né? Os dois oráculos que eu trabalho. Sí. Para mim, né? Para mim é muito gratificante, porque assim eu consigo ajudar as pessoas a se entenderem, a ajudar as pessoas a compreenderem o mundo em volta delas, né? Então, o mundo pelos olhos delas, né? Pelos olhos, por seus olhos. Oba, estás me Ah, ouvindo? ok. Mira, algumas pessoas falaram aqui. Uhum. Gostaria muito que você participara mais outro domingo em Espaço SEA. Claro, claro, podemos sim. Están falando en español, o sea que están entendiendo muy bien lo que você está falando. Que bom. Sí. Sí, es un mundo muy extenso. Los dioses son muy particulares, a veces Uhum. ellos escogen y a veces también pueden crear amistades con ellos sin la selección de por medio. Sim, sim. ¿Entendió? Perfeito, perfeito, perfeito. Sí, Eu sí, não no, tenho no. medo de los Frey, não tenho medo de Odin, não tenho medo de los deuses, pero respeito todos e eu penso que é o principal, es o respeto. Se você respeita a pessoa, você respeita a Deus. Então, o respeito é fundamental, tanto em la sociedade, nuestra sociedade, quanto la sociedade divina de los deuses, porque o respeito é uma forma de amar a si e aos outros também. Sí, buscaremos tu Instagram, van a procurarse un Instagram para poder estar atento a su trabajo. Sí, aquí entendemos perfectamente, Cauê, que están entendiendo muy bien você. Que Entendemos bom, muy bien, habla bien fico el muito feliz. portuñol, bastante comprensible. Claro que sí. Meus invitados todos son geniales. Graças, graças. Entonces, y Cauê estaba dudando, para que sepan el público,
Cauê estava dudando, ele falava que não sei, porque eu não falo bem, eu não sei, você acha? Eu, vamos. Sí, sí. No, gracias, gracias. Pero ustedes me encorajó a hablar. Entonces, también soy muy grato a este convite, ¿no? Por estar, por estar aquí, hablando con usted, hablando con las personas que están nos asistindo. Y sí, esto es un desafío para mí, porque lo espanhol, eu não tenho muito familiaridade com o espanhol, mas com o inglês, um pouquinho do alemão, né, do Germany. Ah, pero o espanhol, eu tenho as classes quando era menor, né, melhor, e na escola, na primária, escola primária. Então, até peço, até peço perdão pelo meu, pelo meu espanhol um pouquinho ruimzinho, pero muitas graças por estar aqui. Também pela oportunidade de estar falando com vocês. No, no, Ustedes. para mí es un placer poder hablar con vos. Hay muchas cosas que quedan, tengo muchas preguntas. ¿Cómo las personas usan de manera negativa las runas también? ¿Qué Sí. puede pasar con eso? ¿Qué consecuencia eso puede traer? También si las runas pueden ser usadas por personas que practican magia negra, magia Sí. preta, ¿tá? Sí. Todas esas cosas, pero se terminó el tiempo. Entonces, las runas, ustedes pueden trabajar con la magia negra, pero lo preço, lo preço, acho, El precio, preço, el bueno, precio. ah, es igual a su ataque. Por ejemplo, ustedes hacen un trabajo de magia negra para hacer com que a persona perca o trabalho. Ok, a persona é despedida, de fire, mandada embora, pero ustedes também vão. Ah, No, un- no no mesmo tempo, é uno, uno. claro, uno, exceto si ustedes trabajan con los yotuns, que son las entidades de gigantes que son considerados la mano izquierda de la runa. Así, la magia negra con runas es más pesada, usadas normalmente sangre, animales. Entonces, yo no trabajo, no me gusta, no, no es una parte de mi personalidad. Es Yo que trabajo entonces mucho más con la cura. no tiene ángel oscuro, Berto, o sea, usted transmite Sí, otra cosa. y también, porque la magia negra da runa, ustedes tienen que tener un OP en la mano izquierda, no sentido de su esencia, estar de acuerdo con la magia negra, cosa que la mayoría de los runólogos, o lo nombre correcto, que son los Victars, no tienes. Porque la mitología nórdica es muy trabajado a las cuestiones personales de cada dios, no de cada gigante. Entonces, mesmo que ustedes vá trabalhar com Loki, trabalhar com o deus Loki, que é o deus da trapaça, da mentira, a própria mitologia já nos ensina, nos fala, habla para nós, que não é correto, é que no final, o Loki sempre estraga as coisas. Então, é literalmente você trabalhar para ter que consertar depois.
Entonces, la magia negra con las runas es más difícil de se Eh, encontrar pelo mundo, pero existe, pero existe. Pero eu acho interessante conhecer sobre esa magia negra de las Sí, runas para poder para poder se defender también. identificar y saber, conocer cómo combatir esa magia negra. Entonces, eu voy a hacer un segundo convite para você. Vamos a hablar sobre cómo se movimenta la magia negra con las runas para poder saber cómo combatir esa magia negra con las runas. Podemos, sí, sí, podemos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, Y ya quedó marcado un segundo encuentro con Cauê, porque las personas estaban falando, oh, Cauê, pura porra, torciendo para que Cauê, Cauê, sí, Cauê. Cauê va a voltar para mí, para acá, mas no sí, agora. sí. Eu acho que en 2, 3 domingos más. Que Puede ser, puede ser. la semana que viene voy a hablar con un médico psiquiatra Ujú. sobre las hipnosis de regresión. Es un asunto muy bueno. Tengo Es- un tío que trabaja con esto. bueno, él va Entonces, él es escritor de varios libros, ujú. especialista en regresiones, en hipnosis de regresión desde el punto de vista terapéutico. Y él va a estar conmigo la semana que viene en este espacio SEAS. Qué bueno. Voy a asistir. Espero, espero que esté allí. Después voy a hablar con un obispo español Ujú. sobre el exorcismo. Oh, es muy legal también. Entonces, Alexander, hablaron aquí sobre protecciones e interpretaciones de las runas. Para el Entonces, próximo encuentro. ah, esto, podemos hablar sobre la magia negra y cómo defenderse de la magia negra, Eso. también, o trabajando con las runas. Sí. Acho que eu penso que é um tema muito legal e também muito junto, e dá para falar muito bem também. Perfecto, perfecto, perfecto. También tengo después otro, en espacio SEAS, que voy a tener aquí una canalizadora angélica para Ah, falar, si el ángel lo permite, dar informaciones a las personas que estén conectadas. uau, Es muy muito legal. legal, Muy, muy, muito legal, muy, muy. muito legal. También você está invitado para asistir esse dia. Estarei com total certeza. Então, já temos que terminar. De verdad, Cauê, para mí es un honor estar con você aqui. Las pessoas estão muito Também. contentas com sua participação. Seu portunhol é perfeito. É Graças. perfeito. Agora, já você conhece o próximo tema, então comece a praticar um pouco mais espanhol, um pouco mais Sim, sim. portunhol. Podemos hablar por WhatsApp, por Instagram, para ir familiarizando con los términos, ¿tá? Si você Sim, quiere, sim. sin Claro, problema. claro, claro. Ay, qué bom, va a asistir a todos. No, obrigado yo. Entonces, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido una tarde linda, llena de magia, llena de Muito obrigado. conocimientos. Gracias, gracias. Despide de su público. Então, Despídete de tu público. graças pelo convite, graças às pessoas que assistiram. E no próximo encontro estarei com meu portunhol um pouquinho melhor. Entonces, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias, Alejandro,
pela, pela oportunidade também. E nos vemos no próximo encontro. E, mais uma vez, muitas graças a las personas, muchas gracias pela oportunidade, Alejandro. E foi um prazer para mim estar aqui. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho la conexión con las personas. Entonces, estoy muy feliz, fiquei muito feliz também. Então, muitas graças e até nosso próximo encontro. Y Hasta el próximo encuentro, entonces. Entonces, señores, la próxima semana, ahora voy a ver, ya no voy a ofender al portugués, voy a hablar en mi perfecto español. ¿Está bien? no hay problema, no hay problema. La próxima semana tendremos en este espacio al doctor Erickson, que nos va a hablar sobre la hipnosis de regresión desde el punto de vista terapéutico, a la 1 de la tarde, hora Venezuela. Por Espacio SEAS también tenemos el primer seminario holístico online del 18 al 22 de octubre. Son 5 palestras, 5 herramientas novas para poder trabajar en el mejoramiento personal. Desde las constelaciones familiares, desde la herbolaria, desde el coach espiritual, desde la terapia transgeneracional y desde la radiónica y radiestesia. 5 herramientas para ustedes. Y en diciembre tenemos la primera feria navideña holística, que va a ser presencial acá en Caracas. Entonces, legal. Gracias por Muy seguirnos, gracias por estar en Espacio SEAS. Quien quiera puede conseguir nuestra cuenta, Ángel Citael. También sigan a Kawe.tarotista, tarólogo, también, tarólogo, para que tengan toda la información que Kawe todos los días, toda la semana está colocando ahí. Entonces, no queda más que darle gracias una vez más. Gracias, gracias, gracias. Gracias también. Chao, chao. Hasta el próximo encuentro. Até.